Alô, hoje estamos aqui com a Carolina e nós vamos falar um bocadinho sobre toda a sua trajetória. Carolina, muito obrigada Obrigada, eu. por estares aqui. Estou muito contente e gostava que falasses um bocadinho, para começarmos, do que é que te levou a tatuar? Como é que foi este processo? Onde é que surgiu esta paixão? Conta-nos tudo. Então, isto surgiu assim já há algum tempo. Eu já estava inserida no mundo da arte há algum tempo, principalmente com a pandemia, porque foi assim uma fase bem frágil para mim. E pronto, depois eu sempre acompanhei a minha avó a pintar, ela pinta a óleo, pinta a café. Só que eu quando comecei a pintar telas eu queria expandir um bocadinho a minha área. E entretanto, assim do nada, estava a falar com os meus pais e disse que queria mandar vir uma máquina de tatuar, só para experimentar, porque ainda bem tem imensas tatuagens e desde pequenina que às vezes ver ela a tatuar e etc. Mandei vir a máquina, comecei a tatuar em pele artificial e entretanto parei com a máquina, guardei a máquina e do nada quis-me tatuar a mim mesma, peguei na máquina nesse dia, tatuei-me. E tive amigos meus que me disseram: Olha, Carol, queres experimentar tatuar-me? E eu fiquei: Eu acho que é melhor não. E eles: Anda lá, experimenta e tal. E pronto, e acho que a partir daí foi um percurso muito natural. Ok. Não houve assim nada que eu tivesse a pressionar-me para fazer. Foi algo que quando eu tive que parar, eu parei. E depois quando eu comecei, foi sempre a andar para a frente. Ok, e é interessante porque foi algo que foi motivado também um bocadinho pela tua família. Acho que isso é muito bonito. E teres esse apoio também dos teus amigos. Mas como é que é essa questão de parar? Onde é que percebemos que o nosso corpo e a nossa mente querem e têm, muitas vezes, que parar? É assim, a mim é quando eu vejo que estou a tentar ser perfeccionista demais e isto acaba por bloquear a nível criativo. E eu não me sinto confortável de todo em tentar me pressionar a ser criativa quando eu não tenho que o ser. E na altura também estava a passar por uma fase um bocadinho vulnerável e que já nem sequer estava a sentir que aquilo que eu estava a fazer, na parte de iniciar a tatuar, fosse algo mais porque queria, no sentido de estar a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e depois já nem tinha cabeça quando estava a tentar tatuar. Então parei, pensei, ok, vamos parar, vamos deixar isto um bocadinho passar. E pronto, e depois foi assim do nada, eu estava em casa e pensei, ok, vou agarrar na máquina outra vez. E agarrei na máquina outra vez. E depois, desde lá, nunca mais larguei a máquina, agora está sempre comigo. Isso é mesmo interessante, porque às vezes o nosso corpo fala mesmo connosco. E esse facto de teres voltado é muito bonito. E criaste uma história muito bonita e vais continuar a criar, temos a certeza. E temos muitas histórias, as tatuagens, eu tenho algumas e carregam muito uma parte de nós. Sem partilhar muitos detalhes, obviamente, mas gostava de saber se houve alguma história que te marcou mesmo, que se a história que gostasses de partilhar com as nossas meninas. Assim, eu acho que existem várias pessoas que já passaram por mim que têm uma história muito forte e que impacta muito e que às vezes quando nós estamos deste lado e pedem-nos um desenho, depois quando estamos a tatuar perguntamos se sentem-se confortáveis com partilhar o significado, às vezes é difícil. Para mim acho que o mais difícil é a perda. Quando alguém quer fazer uma tatuagem e diz que, por exemplo, perdeu a mãe há X meses e quer fazer uma tatuagem em homenagem a ela, é difícil porque eu sou uma pessoa um bocadinho emocional e às vezes isso tem um impacto tão forte que é, a pessoa entrou aqui, parece estar super bem, super animada e lá dentro está a passar por uma batalha que nós nem sequer imaginávamos. Eu acho que todas as pessoas que já passaram por mim, que tatuam com significados de perda ou uma fase de saúde mental que estava mais fragilizada, eu acho que isso tudo tem sempre um grande impacto e histórias de vida também que são muito complicadas, mas principalmente a perda acho que é daquilo que mais impacta porque às vezes nós nem sabemos como reagir. Às vezes as pessoas vêm tatuar uma coisa que para nós parece ser simples e que nada dizem o significado e tu até paras de tatuar e ficas uau. Então eu acho que todas essas histórias de perder pessoas há X meses e ainda estar a passar pelo luto e vir tatuar em homenagem, eu acho que tem sempre um grande impacto. Eu acho que todas têm, no fundo, porque acho que o tatuar também por si só é algo que é muito marcante, mas eu acho que sem dúvida alguma há histórias que nós ouvimos que são complicadas. Que nos marcam. Trouxeste um ponto muito interessante e se calhar nem tu percebeste, que é a questão da empatia. Nós, às vezes, eu estou a olhar para ti neste momento e não faço ideia do que é que esteja nessa cabeça. E como é que sentes que nós poderíamos, se calhar, ser mais empáticos para com o outro, no sentido em que, como é que tu na tua vida tentas ter esse valor, que já percebi que o tens, e como é que tentas implementar isso na tua vida? É assim, eu acho que nos dias de hoje, e acho que
até mesmo gerações passadas, eu acho que o fundamental é ouvir. Nós estamos habituados, por exemplo, a passar na rua e eu olho para ti e digo: olá, tudo bem? E tu passas por mim. E eu nem sequer ouvi a tua resposta, é só: oi, tudo bem? E passas. Eu acho que falta muito isso, falta ouvir. E não é um ouvir tipo do género: eu estou aqui a falar contigo e tu estás-me a dizer coisas e eu, e não estou a ouvir nada. Eu acho que é ouvir e acho que há certas pessoas que nos dão sinais que as coisas não estão bem. E acho que às vezes é olhar com um olhinho mais menorizado e ser mais cuidadosa, eu acho que é nesse sentido. E eu também, com o curso que eu estou a estudar, acaba aqui por ajudar muito a também conseguir refletir um bocadinho mais sobre isso. Mas eu acho que é mesmo isso, é o cuidado, é a atenção e, acima de tudo, é o ouvir. É o ouvir e conseguir compreender o lado do outro. Eu acho que isso é fundamental, porque nós estamos tão habituados a ser automáticos e estarmos sempre de um lado para o outro e a nossa cabeça está em duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes é difícil nós pararmos e estarmos a ouvir o outro. E às vezes isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje que está a acontecer muita coisa grave e que genuinamente eu acho que as pessoas deviam ser mais empáticas acima de tudo. Esta questão da empatia tem realmente muito que se lhe diga, porque sinto mesmo esse loop, que nós parece que vivemos todos num loop constante e muitas vezes não paramos para olhar um bocadinho à nossa volta e muitas vezes também para nós próprios. Como é que é esta questão de às vezes sermos tão empáticos com os outros, porque também temos este lado da moeda, que às vezes não olharmos para nós e pensarmos, e eu? Uma pergunta forte. É assim, esse também é um grande problema, não é? E eu tenho um grande problema com isso. Eu acho que estarmos sempre, pelo menos eu estar sempre a tentar ouvir o outro, não me ouço a mim e às vezes priorizo muito o outro em prol de mim, mesmo quando as situações não me trazem benefício nenhum. E é complicado gerir isso, é muito complicado porque eu nem, chegas a um ponto que tu nem controlas, ou seja, já é tão automático tu seres assim que não fazes a mínima ideia do impacto que isso tem. Eu, pelo menos, a meu ver, naquilo que acontece comigo, é que eu levo-me a um estado limite. Eu estou ali sempre em ouvir o outro ou em tentar sempre meter o outro acima de mim, depois, quando chega a mim, E agora? então, exato. Então às vezes é um bocadinho complicado, mas eu acho que acima de tudo há certas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que é muito de olhar para nós. A minha pergunta é exatamente para aí. Eu gostava que tu nos dissesses uma coisa que tu fazes ou que gostavas de fazer e lançasses um desafio às nossas meninas para na próxima semana o fazerem, com esta ideia de é importante praticarmos empatia com os outros, praticarmos empatia connosco. É assim, o que eu às vezes costumo fazer, normalmente quando, infelizmente é quando estou mais a passar por uma fase mais frágil por tudo isso, é eu parar, sentar-me, parar, agarrar um caderno e escrever. E escrevo tudo aquilo que eu estou a sentir, não é aquilo que o outro sente, aquilo que eu estou a sentir. E para mim a escrita ajuda-me muito a conseguir organizar e de certa forma também estás a cuidar de ti, porque estás a conseguir organizar tudo aquilo que sentes e tudo aquilo que estás a pensar e consegues chegar a conclusões que neste trambolhão de pensamentos não consegues. Não chegamos, é verdade. Então eu acho que é mesmo isso, eu acho que é agarrar num caderno, pá, tentar fazer isto pelo menos uma vez por dia, ou de dia sim, dia não, agarrar num caderno, sentar, pensar, ok, o que é que eu sinto hoje? Nem é preciso estar a passar por uma fase complicada, mesmo quando estamos bem. Sim. Estamos bem, ok, o que é que eu sinto hoje? Isso organiza, a nível emocional principalmente, e para mim, eu acho que é um cuidado que eu tenho porque estão-me a ouvir a mim também. E eu acho que isso é muito importante. É mesmo muito importante. Essa questão que tu disseste que é mesmo importante, que é fazermos isto quando estamos bem. Para quando estivermos mal, nós sabemos como o fazer. Exato. Fica aqui o desafio para a nossa comunidade. Durante uma semana, Sim, tentarem assim, uma vez por dia, escreverem aquilo que estão a sentir, 3 coisas que estão agradecidas. Não sei, costumas-te guiar ou costumas fazer assim só um bocadinho? É assim, isto às vezes como é um bocadinho caótico. Eu escrevo tudo. Ok. Escrevo em texto, eu às vezes faço poesia, mas assim, que isso é outro lado que é um bocadinho mais. Tem que estar, às vezes a poesia vem mais de uma parte mais forte e mais profunda. Ok. Então acho que é só mesmo escrever. A mim funciona. Sei que há pessoas que gostam de ter guias, Sim, eu assim eu escrevo tudo. Ok. E depois no final leio e consigo organizar, ok, isto é isto e isto é aquilo. E acho que ajuda. Para quem não gosta tanto de escrever, por exemplo, fazer um áudio no telemóvel, estar a fazer no gravador de áudio e no final do dia ouvir e conseguir comparar também aquilo que estava a sentir, por exemplo, de manhã, aquilo que sente à noite e fazer um resumo do dia. Eu acho que isso é muito importante.
É, e não sentes que eu, por exemplo, eu às vezes a minha cabeça está tão confusa que eu quando vou ler fico, afinal é isto que eu sinto, eu não fazia ideia que era isto que eu sentia. E acaba por ser um trabalho que eu acho que é tão importante Sim, para nós. eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos a mim é isso, e é a arte, pronto, só que eu sei que se calhar a escrita, para quem não está tanto no mundo artístico, é mais fácil, mas sim, sem dúvida alguma. Gostava de fazer uma pergunta. Como é que sentes que a arte te mudou? A forma que tu te vês a ti e a forma como vês o mundo à tua volta? Eu acho que a arte mudou muito mais a forma como eu vejo o mundo do que a forma como eu vejo a mim. Boa. Principalmente, eu acho que a parte de tatuar e a parte quando eu pintava é diferente, a forma como eu vejo. A parte de tatuar é essencialmente sim a forma como eu vejo o outro, em tudo isto, pessoas que chegam até nós e que eu não faço a mínima ideia do que é que a pessoa está a passar e às vezes estamos a tatuar e a pessoa diz-nos algo e eu fico, ok. Mas eu acho que a parte de ver o outro é mesmo o empatizar acima de tudo e há pessoas que têm histórias tão bonitas, mas tão bonitas que parece que não, mas a pessoa entra em estúdio e parece que uma parte dela ficou aqui connosco. E às vezes é bonito, tem uma beleza muito bonita este percurso todo. A nível de ver-me a mim, eu acho que tem muito a ver com a resiliência, porque eu acho que o mundo artístico em Portugal não é fácil. Eu acho que o que as pessoas mais veem é o número, seja o número de seguidores, e às vezes não veem a qualidade do artista, e às vezes ser vista no país em que vivemos é muito difícil, no mundo da arte. E eu acho que para mim foi muito difícil ao início na questão de, ok, eu estou a começar isto, mas eu não sei para onde é que isto vai dar. Porque é a parte artística e é muito difícil. Eu sou muito grata porque eu tive amigos meus que confiaram em mim desde o início e que me motivaram, me impulsionaram para este mundo e disseram, não, Carol, tu vais conseguir. Mas chegou ali a um ponto que às vezes eu duvidava e que eu sendo um bocadinho perfeccionista às vezes foi complicado de lidar com o facto do início ter que haver imperfeição e que isso é bom para o teu percurso no sentido de aprendes com as falhas e vais melhorar. E eu acho que essencialmente a forma como eu me vejo a mim é a parte da resiliência, achar que não era capaz e que em menos de um ano eu fui capaz de fazer imensas coisas que Sim. eu olhando para agora eu nunca. Ou seja, eu estou a viver um sonho que nem eu me apercebo que estou a viver às vezes. No sentido em que às vezes é tão piloto automático, a rotina, que às vezes eu paro e penso, ok. Era mesmo isto que eu queria há um ano atrás. Yeah, eu estou no estúdio, é isto mesmo que eu quero. E pronto, eu acho que é muito bonito a forma como vejo os outros têm essencialmente a beleza das histórias das pessoas, que é tão diferente, é mesmo bonito de se observar. Tu falaste de uma coisa que eu tinha pensado em te perguntar. Há um preconceito muito grande com a arte. E para além disso, há muito um medo de começar. Como é que num meio em que este preconceito já existe, onde é que arranjamos força para começar? Onde é que arranjamos força? Eu tenho um núcleo de amigos e um núcleo familiar que me deu essa força. E que quando eu às vezes dizia, pá, isto não está bom, não está fixe, eu não sei o que é que, não sei o que é que eu estou a fazer, se calhar isto está mal, eu dizia, não, tu vais conseguir, continua. E eu acho que às vezes é muito difícil e a mim, quanto mais me desmotivavam, no sentido de isso é um mundo que é um bocadinho imprevisível, não sabes se isso vai dar sempre certo, se não vai dar, né? Isso dava-me mais força. Eu vou agarrar nisso e eu vou-vos provar que isto vai funcionar. E eu acho que essencialmente é isso. O mundo artístico tem muito preconceito, no sentido de, és artista porque não tens objetivos e coisas assim, quando eu acho que isso é completamente o contrário. Eu acho que Portugal devia agarrar muito bem os artistas, porque nós temos artistas portugueses muito, muito bons. Eu tenho pessoas conhecidas que estão em mundos artísticos também diferentes, não só no tatuar, e que têm um talento incrível, mas só por não terem um nome, não são tão reconhecidos. E eu acho que às vezes é continuar e agarrar naquilo que nos desmotiva para provar aos outros que nós vamos conseguir. E eu acho que isso foi sempre a minha motivação. Foi quando algo que me diziam ou que me faziam sentir que me desmotivava, ok, eu vou agarrar nisso e vou provar que aquilo que estás a dizer não é verdade. Eu acho que é isso, essencialmente. E pronto, depois, claro que o meu núcleo de amigos e o meu núcleo familiar para mim ajudou-me imenso. Acho que isso é uma perspectiva interessante porque é ver as coisas ao contrário. É perceber que nós temos o controle e não os outros. E o facto de tu quereres ter esse controle é bonito, sabes? De nós olharmos e dizermos, não, eu com a marca senti um bocadinho isto. Mas quem é que é esta? Vai começar uma coisa que se calhar já existem 500, como tu se calhar sentiste que já existem pessoas a tatuar. O
que é que eu vou trazer de diferente e fazermos um bocadinho esta reflexão connosco próprios, que valores é que nós temos que não existem, porque nós não somos todos iguais. Eu acho que isto é mesmo uma reflexão importante. E isto traz-me outro tópico. Falas muito da tua família, dos teus amigos, também andas na faculdade. Já referiste, eu também já sabia. Como é que gerimos uma vida tão agitada? É difícil, é Sim. muito difícil, no sentido em que às vezes não paramos um bocadinho e às vezes parar para mim é desconfortável. No sentido em que eu já estou tão habituada a estar na faculdade, a minha parte pessoal e ainda a parte profissional é complicado de gerir. E no sentido em que às vezes ter tempo para tudo é muito complicado, mas como é algo que nós amamos fazer, eu amo aquilo que eu faço, eu amo aquilo que eu estudo e eu amo aquilo em que eu trabalho, então para mim torna-se um bocadinho mais fácil, no sentido em que, por exemplo, eu tenho um dia em estúdio a tatuar e estou X horas a tatuar e eu chego a casa e mesmo que eu saiba que tenho que estudar para a faculdade, eu também penso, ok, já estou mais aliviada porque eu de manhã estive a trabalhar e isso a mim tranquilizou-me, agora vou estudar. E eu acho que é mais nesse sentido de eu tendo esta parte boa de conseguir fazer duas coisas que eu gosto, para mim, mesmo que seja complicado a nível de tempo, a nível emocional não é assim tão difícil. Só quando às vezes é muita coisa, por exemplo, a época de frequências e assim, às vezes é bem complicado de gerir emocionalmente. Sim. E a nível familiar e pessoal, eu sinto que eu consigo gerir isso muito bem, no sentido em que se eu tive um dia todo a trabalhar e estive na faculdade, se calhar descanso ali um bocadinho ao final da tarde, janto e depois jantar, se calhar vou ter um bocadinho com os meus amigos, algo mais tranquilo. Mas eu acho que essencialmente é isso. Claro que há fases que é muito difícil, principalmente a tatuar há épocas que são mais altas do que outras. Ok. Então torna-se mais complicado no sentido de estar a receber pedidos, ter que estar a responder esses pedidos, ter que estar a fazer designs e ter que saber que tenho que estudar porque para a semana vou ter X e X trabalho. Mas ainda não posso esquecer que eu tenho que cuidar de mim. Sim. Torna-se complicado. Mas eu acho que quando nós fazemos as coisas por gosto e porque amamos, eu acho que torna as coisas muito mais fáceis no sentido de que nos tranquiliza. Quem nós estamos a lutar agora, mas isto ajuda-nos a nós também a evoluir e eu acho que essencialmente é muito à base disso. Sim, eu concordo muito contigo. Quando fazemos o que gostamos, parece que não estamos a trabalhar. E eu acho que é muito isto, é focarmos naquilo que nós gostamos. Eu acho que isto é a melhor mensagem que podemos passar. Por último, eu tenho uma pergunta para ti. Completa-me esta frase. O corpo é um lugar para... Um lugar para amar. Eu acho que o corpo é mesmo um lugar para amar. E eu que tatuo arte no corpo e que eu amo arte, eu acho que é essencialmente isso. E eu acho que é muito importante nós olharmos para o nosso corpo e há uma frase que eu vejo muito que é: quando eu penso que me estou a odiar a mim mesma, eu vou pensar nas gerações que se amaram antes de mim. E é muito isso, e quem se tatua, às vezes a arte no corpo fica tão lindo e eu amo ver. E quem não se tatua também, atenção. Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que essencialmente o nosso corpo é o nosso templo, por assim dizer. Temos que cuidar bem dele. Todos os corpos são diferentes, não temos que nos comparar com ninguém. O nosso corpo é bonito da forma que é. Eu acho que nós temos que nos agarrar muito àquilo que nós gostamos em nós e aquilo que não gostamos, tentar ver a pequena beleza que há e a beleza que há no nosso corpo e que, infelizmente, com as redes sociais às vezes é um bocadinho complicado porque estamos sempre a comparar-nos com outras pessoas e etc. Mas eu acho que, essencialmente, é muito isso. Eu acho que o nosso corpo é para amar. Sim. Obrigada. Obrigada, eu.